Eu quero ler aqui no capítulo 6, do verso 16 em diante. Do verso 16 em diante. Diz assim: Quando jejuardes, não vos mostrareis contristados. Você já viu isso aqui? Quando jejuardes, quando vocês praticarem esse ato e esse processo e essa decisão do jejum, não mostrem que estão jejuando. Não vistam e não usem aquela maquiagem dos fariseus, dos religiosos dos dias de Jesus, que jejuavam 2 até 3 vezes na semana, e cada vez que jejuaram e jejuavam, eles se maquiavam com as maquiagens do jejum. Eles faziam aquela cara tristonha. Eles botavam aqueles olhos a meio pau. Eles demonstravam uma determinada fraqueza que nem estava presente. Eles não tinham o menor pudor de falar bem perto das pessoas com aquele bafo de jejum. Evite, Jesus está dizendo. Quando você estiver jejuando, evite a cara de jejum. Evite a maquiagem do jejum, que é aquela maquiagem de olhos com olheira, cansado. Ao contrário, quando você for jejuar, não deixe que o seu jejum seja uma propaganda, nem uma declaração, nem tampouco algo que você faça para que os outros tenham uma inevitável percepção quanto ao fato de que você está fazendo um jejum que é interpretado pela maioria como uma devoção sacrificial, o que supostamente catapulta o indivíduo para um nível superior de espiritualidade, de dedicação, de aparência, de entrega, ou isso relativamente ao jejum ou a qualquer outra coisa que você possa fazer. Jesus já tinha falado das esmolas antes disso. Depois ele falou da oração, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. No caso da oração é que gostam de aparecer, de ficar nas esquinas, com a mão para cima, ó Deus, glória ao teu nome, louvado seja o teu nome, aleluia. Glória, 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 glórias. Você conhece perfeitamente essa teatralidade, essa performaticidade. E hoje em dia isso aí é coisa do passado contido. Porque o pessoal hoje se joga no chão, pula, sobe como lagarta na parede, é uma loucura danada, é um circo de solé de mau gosto. Se tivesse pelo menos bom gosto, poderia até ser para distração, mas não, é brega, é feio, é horroroso. Mas as pessoas se entregam a isso porque querem que todo mundo saiba que em público elas fazem para impressionar os outros aquilo que em privado não existe na vida delas. Quando se trata de esmola, ou de oferta, ou de dízimo, elas fazem a questão de dizimar na cara de todo mundo, para todo mundo ver e dizer, ai, que coisa. E o pastor inspira, ou o padre, é o indivíduo ir lá na frente e botar na cara dura, na frente de todo mundo, diferentemente do que Jesus ensinou, que a mão direita não soubesse o que a esquerda fez e vice-versa. Na oração é a mesma coisa. É aquela coisa aparatosa, é Réveillon
em Copacabana, ou em qualquer praia do Brasil, ou até na Avenida Paulista. É um show de demonstração de oração piedosa, de expressões as mais variadas. Agora o cara volta para casa e não ora mesmo, não ora nem no cacete. Não se dobra sozinho diante de Deus jamais. Não faz o que Jesus mandou fazer. Quando tu orardes, ao invés de fazerdes um show, um réveillon, um espetáculo de pirotecnia devocional para todo mundo ver, porque se você fizer isso para que todos vejam, a sua devoção acabou aí, na percepção de terceiros. E não vai a lugar nenhum, não alcança mais coisa alguma, Jesus diz. Não passa dos limites da sua performaticidade. Fica contido na caixa dos seus desempenhos e não passa disso. Agora, depois de falar de doação, de dinheiro, de ajuda, e ele mandou ser discreto. Discreto. Frequentemente a esposa não sabe, o marido não sabe, os filhos não sabem, nem os mais íntimos sabem. E tanto mais quanto você tem essa delicadeza divina de tratar e ajudar o próximo assim, tanto mais sublime, tanto mais vistoso espiritualmente será o seu ato. Porque Jesus diz, Deus vê. Você não está lidando com um ídolo. Você não está lidando com os olhares humanos. Você não está lidando com as câmeras de televisão. Você não está lidando com a performaticidade de você como influencer. Você não está lidando com nada disso que acabou plastificando a existência da gente e roubando toda a naturalidade pudica, discreta, íntima, silenciosa, calma e atenciosa diante de Deus, com essa gentileza diante de Deus na prática do trato para com o meu próximo. É o ensino da ética devocional manifestada por Jesus e por ele ensinada a mim, a você e a qualquer um que queira aprender a viver e a praticar coisas que não morram, que não se acabem, que não terminem, porque de outra feita você está fazendo de você para você mesmo. No máximo você, como Jesus disse, vai receber um aplauso daquele grupo enganado e que está só aplaudindo a performaticidade da sua hipocrisia. Porque aquilo não tem nenhuma consequência espiritual. Quando é oferta, ela não é fruto do seu coração. Você não sabe ofertar sem ter gente para ver. Como também não sabe ofertar sem depois contar quanto deu, porque deu e como deu. E aí jogou tudo pelo ralo e puxou a descarga espiritual. Desapareceu no esgoto do nada, no nihilo da sua devocional torpe. A mesma coisa com as orações. Quando eu faço orações para que elas se transformem em perorações, para que elas se transformem no meu discurso, na minha oratória devocional, supostamente para a glória de Deus, perdi tudo. Jesus disse, entra no teu quarto. Eu posso orar em público, eu oro em público. Hoje aqui mesmo já orei em público, orarei em público. Mas isso é outra coisa. Tem a ver com outro processo. A minha oração verdadeira, mais íntima, não é essa que eu faço aqui, concluindo uma mensagem ou introduzindo uma palavra.
ou pedindo a Deus que aquilo que eu acabei de dizer encontre um lugar de assento de compreensão no coração de ninguém. Essa não é a minha oração. Essa é a minha intercessão por você, pela palavra falada em seu favor. Porque em meu favor é como a porta fechada. É no meu banheiro, é no meu banho, é no meu escritório, é sozinho aqui no meu jardim, é na minha caminhada, é no meu silêncio, é no meu fechar de olhos calmo, é na minha solitude, é na minha solidão, é na minha discrição que eu pratico isso. Ninguém precisa saber. Se você perguntar à minha mulher se eu oro, ela sabe que eu oro. Toda hora ela chega para mim e diz: meu amor, por favor, quando você for orar, não esquece de orar por isso. Eu queria que você orasse por isso. Ou faz uma oração assim, 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 para interceder por alguém desse modo. Frequentemente eu nem espero. Frequentemente eu oro naquela hora que ela me pediu, eu pego na mão dela e oro. Hoje em dia, quando as pessoas chegam para mim e dizem: ah, reverendo, ou pastor, ou Caio, ou Caião, como queiram, ora por mim, e me dizem um tema, eu nem espero. Porque eu tenho muita chance de sair dali, ser abordado por tantas outras coisas e vir a esquecer. Eu oro na hora. Todo mundo que me pede oração aqui, por exemplo, no WhatsApp: ah, meu querido pastor, ora por mim, por isso, isso e aquilo. Eu ouvi e eu oro na mesma hora. Eu não digo eu vou orar, uma hora dessa, pode ter certeza, quando eu for orar eu me lembrarei de você. Não, é na hora. Agora, existem coisas que te impactam tanto que não saem mais de você. E você, onde quer que ore, quando quer que ore, e depois de um tempo você aprende a orar o tempo todo, como eu tenho falado aqui, na oração simpática e da oração parasimpática. A simpática, ela é tematicamente pensada por mim. Ela é fruto de uma decisão. Vou orar essa oração por estas pessoas. A parasimpática não, ela acontece como uma respiração. E essa, regularmente, nem é temática. Ela é muito mais aquela oração do ser, aquela entrega de eu estou aqui, me usa, me dá sabedoria, me prepara, me fortalece, me dá inteligência, me dá ciência, me dá compreensão, me dá amor, ajuda-me a passar por cima, ajuda-me a perdoar, ajuda-me a não guardar, ajuda-me a não reter. Eu vou, à medida em que eu inspiro e expiro, orando sem cessar, fazendo também o meu pensamento viajar por dentro do meu processo cognitivo como uma oração que vai se transformando em algo natural, como respirar e inspirar. É a isso que Paulo chama de orar sem cessar. Isso é um treino. Ninguém nasce pronto já para isso. Isso é uma escolha, uma decisão, é uma prática contínua, e tanto mais quanto a gente vigilantemente, sem neurose, sem angústia, faça isso, mais natural isso vai se tornando, como respirar.
Há horas em que eu respiro conscientemente. Quando eu estou fazendo exercício de respiração. E todo dia eu faço. E encho os meus pulmões. E oxigeno o meu cérebro. Lúcida, consciente, numa decisão mecânica de fazer isso. E de expirar. Faz parte do bem pessoal de oxigenação cerebral, celular, pulmonar, orgânica que eu pratico como escolha. Mas em 99% das vezes eu estou respirando de maneira parasimpática, sem perceber. É um processo paralelo que não depende de ordem e que serve de analogia para a oração deliberada, que é essa oração simpática, e da oração incessante, que é a parasimpática, onde o meu ser se condicionou a transformar meu pensamento num ato de oração. Até a minha tristeza num ato de oração. Ou a minha alegria é sempre oração. Ou a minha observação de qualquer coisa positiva é uma oração. Ou a minha observação de algo negativo é uma oração. Mesmo quando eu não esteja com aquela atitude objetiva de interceder, mas eu estou orando, dizendo, facilita, Senhor, facilita, Senhor. Abre o entendimento, que as pessoas compreendam, facilita, esclarece. E para fazer isso eu não preciso nem pensar, já está dentro de mim. Passou a fazer parte do meu ser. Então Jesus está aqui dizendo, tomem cuidado para que aquilo que deveria ser oxigênio da alma de vocês, da mente de vocês, que deveria ser um exercício mental, cerebral, sublime, elevado, altaneiro, auspiciosamente curador para a mente, para a alma e educador para o espírito de vocês, seja através da oração tópico-simpática, seja através da oração parasimpática de quem vai desenvolvendo a mente de Cristo em si. Mas tudo que ele diz é não caiam na performaticidade. Na performaticidade das ofertas financeiras, porque elas se tornam de uma banalidade nojenta. Elas se tornam um ingresso que você paga por uma aparição pública. E aí Jesus diz, você vai receber os aplausos dos homens, mas o silêncio do Pai que está nos céus e dos anjos. Silêncio total. Porque você escolheu ser aplaudido pela visibilização humana e caiu na armadilha dos mascarados, dos fariseus, do baile de máscara. A mesma coisa ele diz da oferta, do dinheiro, e a mesma coisa ele diz da oração, e agora ele diz do jejum, que é praticamente uma coisa que acabou entre nós. Acabou. Eu me converti num tempo de muito jejum. O jejum fazia parte de uma consciência espiritual afinada com o diapasão do Evangelho. Era jejuar. A minha mãe jejuou anos pela conversão do meu pai, junto com a minha avó, com a mãe velhinha. Jejuavam as duas. Curvavam os joelhos em casa e oravam, pedindo a Deus
que salvasse a nossa família, que estava na iminência de cair num precipício sem volta. Eventualmente, eu não teria nem chegado onde eu cheguei. Se aquilo tivesse acontecido, eu teria morrido antes, do jeito que eu era. Eu teria me acabado na adolescência. Meu pai não teria sido o homem santo, lindo que se tornou. Minha mãe não teria envelhecido como uma mulher piedosa, como aconteceu com ela. Nossa família não existiria. Não fossem aquelas tardes longas e silenciosas de oração, de jejum, dela e da minha avó em favor de todos nós, sem que nenhum de nós soubesse, sem que ninguém soubesse. Aí meu pai encontra Jesus no ano de 67. E uma das primeiras coisas que acontecem com ele, uma das primeiras, não uma das últimas, uma das primeiras, lendo o Evangelho, porque ele se converteu lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, não foi lendo teologia, nem catequese, nem ouvindo o instrutor, não, foi lendo os Evangelhos. Pura e simplesmente de carreirinha ele encontrou Jesus. De maneira esmagadora, chocante. E lendo os Evangelhos não dá para você fugir do tópico do jejum, está aqui. Jesus jejuava, orava. E o jejum de 40 dias e 40 noites, ele foi para o deserto. E o grande chamado do diabo durante aquele jejum é: vai para o meio do povo. Deixa as pessoas verem o que tu és capaz de fazer. Usa a tua miraculosidade publicamente, transforma a pedra em pães. Sacia a fome de milhões. Tu vais cortar caminho, como você já viu aqui comigo no capítulo 4. Ou pula do pináculo do templo abaixo. Porque toda a proposta de Satanás era uma espiritualidade de performance, de aparência, de visibilização. Pula, todo mundo vai ver, vai dizer: uau! Você vai bombar da noite para o dia, você vai lacrar, meu filho. Pula! Sobe no alto monte e diz: curva-te diante de mim e eu vou fazer você se tornar conhecido, bombado, da noite para o dia, na terra toda, entre todos os reinos deste mundo. É só uma pequena concessão que você tem que fazer. Meu pai, no entanto, vinha lendo o Evangelho e entendendo com discernimento súbito, imediato, com uma clarividência espiritual e um discernimento aturdidores, maravilhosos. E uma das primeiras coisas que se inaugurou na vida dele foi o jejum. Eu me lembro dele perguntando à minha mãe: como é que você faz para jejuar? E a minha mãe deu as primeiras instruções para ele. Depois eu o vi um dia conversando com o reverendo Antônio Elias, que era um homem que jejuava com muita regularidade. Eu me lembro de um tempo que ele jejuava toda sexta-feira. Passava 24 horas em oração. Se afastava de tudo, de todos, ia para o templo, fechava tudo, ficava quieto, de joelhos, orando e intercedendo por todos. E ele explicou ao meu pai como ele fazia, mas disse ao meu pai: olha, cada um tem que ter seu próprio bom senso. Nem todo mundo consegue jejuar por períodos longos. Tem gente que por condições orgânicas passa mal. E o jejum não deve ser uma forçação de barra. A gente deve fazer de modo a não se tratar mal enquanto faz. Agora, o senhor vai fazendo os ajustes da sua própria condição orgânico-mental para a prática do seu próprio jejum.
E como meu pai era um homem acostumado a passar dias sem comer, desde o tempo de jovenzinho, com 16, 17, 18 anos, no Alto Rio Purus, cuidando das coisas da família, do seringal e do castanhal, que ele era o responsável, com todos os irmãos mais velhos estudando no Rio e em Salvador, era ele o único homem com capacidade de fazer aquela gestão toda. E talvez o único com capacidade mesmo de fazer a gestão. E ele ficava 2, 3 dias dentro de uma canoa remando sozinho, rio acima, rio abaixo. Bebia água contaminada do rio. Quando dava muita fome, ele botava um pouquinho de farinha do Arini numa cuia indígena, com um pouco de água, e fazia um chibezinho e comia. Já era um indivíduo treinado. E aí, agora, já na meia-idade, convertido, o jejum para ele, de repente, se tornou o maior banquete da vida dele. E ele começou isso sozinho. Não convidou ninguém para orar com ele, para jejuar com ele, sozinho. E ele dizia, olha, eu vou ficar essas próximas horas, ou esse dia, essas 24 horas, no meu escritório. Aí, na sexta-feira, quando todos os funcionários dele iam embora, ele se fechava lá até o sábado, jejuando, orando, na presença de Deus. Voltava cheio de encantos, de alegria, com a mente dilatada. E aprendeu sozinho o que cada um pode aprender sozinho. E ele aprendeu e dilatou, conforme o organismo dele crescia e se adaptava, junto com aquela disciplina mental, psíquica, espiritual e orgânica. O jejum é uma disciplina multidimensional na existência da gente. E ele voltava para casa numa alegria. Depois de um tempo, ele passou a fazer isso em casa. E a gente já sabia, ele não avisava nada, nem ninguém, mas a gente sabia que quando aquela porta estava fechada, ele estava jejuando. E ninguém ficava batendo para saber se ele estava bem. Todo mundo sabia que ele era um homem lúcido, que ele estava bem. Se ele precisasse de alguma coisa, ele pediria. E os anos passaram, até que 6 anos depois eu me converti. E já me converti com meu pai treinado na prática do jejum e da oração, com toda a discrição. Toda a discrição. Toda a quietude. Toda a tentativa de ocultar o jejum dele da percepção pública, como Jesus mandou. E aí, quando eu perguntei como é que eu faço, pai, para vencer esses monstros, essas feras que habitam a minha carne, essas tendências de morte que me dominam, ele falou, vou te ensinar. A gente mata a carne de fome e a gente alimenta o espírito. Aí para mim aquilo parecia ainda tão distante de compreensão. Falei, como é isso, pai? E aí ele me disse, você vai jejuar e orar comigo. E quando você não estiver comendo comida, você vai ver que esse ato de não comer a comida também é um ato que vai gerando uma mortificação dos desejos, dos apetites do mamífero. O mamífero essencialmente quer comer, quer dilacerar, quer mastigar. Isso começa com o pão, mas se estende até às mulheres, que você diz que gosta de comer todo dia. Uma coisa vai alimentando a outra. Se você pratica, assim como a glutonaria faz você perder a dimensão
da autocontenção em todas as demais áreas, você faz uma concessão de permissividade que vai do comer e do beber em excesso até as práticas sexuais mais exageradas ou as práticas de qualquer outra natureza em estado de exagero exacerbado. Então, nós vamos fazer a carne passar fome. E eu falei, e o espírito? Eu falei, ele disse, o espírito se alimenta de jejum e da palavra. E eu falei, como é isso? Você vai ler comigo. Nós vamos ler os salmos em voz alta, nós vamos ler os evangelhos. Eu leio para você, você lê para mim, a gente vai lendo aqui. Nós vamos orar, até que vai chegar um tempo em que você vai se desenvolver tanto que você vai querer fazer isso tudo sozinho, com a porta do seu quarto fechada. Eu só estou fazendo o start. Mas eu te conheço, sei que você vai ter uma desenvoltura numa rapidez enorme, assim como eu tive e você terá também. E foi o que aconteceu. À medida em que eu não alimentava a carne, as demais dimensões da carnalidade iam diminuindo. E o apetite por elas ia se desfazendo. E à medida em que eu alimentava o meu espírito, e eu decidi que eu iria guardar, decorar o Evangelho na minha mente, não só no meu cérebro, na minha compreensão, no meu entendimento, na minha assimilação emocional, psíquica, afetiva do Evangelho, e iria desenvolver o meu entendimento, a minha compreensão. E aí fui descobrindo que o jejum tinha esse poder extraordinário de ampliar a compreensão. Porque o dispêndio de energia que a gente faz comendo, a gente come infinitamente mais do que precisa. Isso é uma lição que a gente tem que aprender dos indianos, especialmente dos monges. A gente come uma infinidade de coisas desnecessárias, o corpo não precisa de tanta comida.